dia, gente. Hoje a gente vai ter uma palestra com a Ládia. Ela vai apresentar para a gente o artigo As Políticas Públicas de Esporte e Lazer na cidade de Nova Lima, na gestão de 2013 a 2016. Ládia, você tem 30 minutos e a partir desses 30 minutos será aberto a discussões e dúvidas. Aí eu te aviso quando estiver fazendo uns 25 minutos, mais ou menos, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigada, Débora. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Pronto, vocês estão me vendo? Oi, pessoal. Bom dia a todos e todas e todes. Queria agradecer o convite para a gente conversar um pouquinho esse momento sobre uma parte da minha tese, né? A gente... esse texto que foi enviado para vocês foi num período, inclusive, que eu estava na UENG, então ele sai até com a instituição UENG, né? Eu estava dando aula aí nesse momento. Eu quero pedir desculpa pela minha voz, ou a falta dela, né? Na verdade, isso é final de semestre, sinusite, não tem nada a ver com Covid, viu, gente? Graças a Deus. Mas então, peço para vocês assim um pouquinho de paciência, porque me incomoda tanto para mim quanto para quem está ouvindo, né? Essa falta de expressividade aqui a partir da minha voz. Mas quero dizer então para vocês assim, da alegria de estar aqui de novo, né? Tenho esse sistema de atividade remota tem nos trazido muitas demandas, então tem sido difícil participar ativamente, mas a gente vem tentando, né? Então, obrigada por esse momento aqui para a gente estar conversando, é uma conversa informal, não fiz nenhum material assim de PowerPoint, né? Mas eu procurei enviar um artigo para vocês que vai dar um pouquinho de noção do que foi minha tese. Na verdade, esse texto, ele é só uma parte da minha tese, né? Minha tese, ela fala muito mais, mas esse artigo foi publicado na revista Licere, que é a revista do Programa de Pós-Graduação em Estudos do Lazer, lá da UFMG. Ele foi... ele é uma parte da minha qualificação, na verdade, e então ele não é a minha tese toda, né? Mas fala muito do que é a minha tese. Na verdade, a minha tese é intitulada As Políticas Públicas de Esporte e Lazer na cidade de Nova Lima, Minas Gerais, quando quiser, se assim quiser e como quiser. Ela foi apresentada em 2019 e esse artigo, ele fala das políticas públicas de um período específico, do período da gestão de 2013 a 2016. Por quê? Porque no trabalho total, eu avalio a gestão de 2013 a 2016 e a gestão de 2017 até 2020, que é essa que está acabando agora. Então, eu fiz a defesa em 2019, esse artigo foi escrito em dezembro de 2018, aceito em 2019, né, e publicado em 2019, mas o trabalho total ele vai falar de 2 gestões, né? Então eu vou pincelando algumas coisas até que foram analisadas depois disso, né? Depois desse artigo, para ir complementando aqui. Vocês podem ficar à vontade aí para conversar comigo sobre isso, tá? Esse artigo, então, ele vai falar do tema das políticas públicas municipais, que é o tema, então, grande tema do meu trabalho de doutoramento, né?
Esse trabalho ele vai falar de políticas públicas a partir da Constituição de 1988, quando o esporte e o lazer eles entram na nossa Constituição enquanto direitos sociais, né? Então a gente tem aí vários direitos que são inseridos aí na nossa Constituição, e o lazer e o esporte serão inseridos enquanto direitos sociais. O que é isso? Então, a gente tem, por exemplo, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. O exemplo de direitos civis é o exemplo a sua condição de ir e vir, né, de estar situado numa cidade, os direitos políticos, sua condição de votar e também de ser votado. Nós passamos por isso recentemente, agora de 15 de novembro. Né? Então, é o direito que você tem de voto e o direito que você tem, inclusive, de se eleger a algum cargo público. E os direitos civis são muitos que a gente conhece, né? Direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito à assistência social, direito também ao esporte, direito ao lazer. Então, o esporte e o lazer são direitos sociais, assim como saúde, assim como educação, no mesmo patamar, garantidos lá na nossa Constituição de 1988. E a Constituição de 1988, ela vai dizer para a gente também o seguinte, olha, para que esses direitos sejam efetivados, a gente precisa, então, de descentralizar as políticas públicas. E aí a gente dá aos entes federados algumas atribuições, então, e responsabilidades. Então, eu tenho lá algumas atribuições e responsabilidades no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Então, esse artigo ele vai falar especificamente de uma política pública no âmbito do município. Então, as cidades, a partir da Constituição, elas passam a ter uma responsabilidade, um papel mais fundamental, que é de assegurar ou efetivar esses direitos que estão garantidos lá na nossa Constituição. Então, na verdade, o município ele não vai garantir o direito social, ele vai efetivar a garantia desse direito, que já está garantido lá na nossa Constituição. Mas estar lá no papel, né, na nossa grande legislação, não significa que ela vai acontecer. Então, o que vai garantir que ela realmente vai acontecer são as ações nos âmbitos dos entes federados. E aí, então, eu fui analisar as políticas de esporte e lazer da cidade de Nova Lima, nas gestões de 2013 a 2016 e da gestão de 2017 a 2020. Esse texto, para ficar mais fácil para vocês, ele vai falar especificamente da gestão de 2013 a 2016. Então, a metodologia que foi utilizada aqui para este momento foi a análise de documentos. Eu analisei vários documentos, né, da Prefeitura de Nova Lima, que eles me deram subsídios para começar uma compreensão a respeito das políticas de esporte e lazer na cidade. E as entrevistas semi-estruturadas, que elas também aconteceram no trabalho, elas não foram contempladas aqui. Na tese, elas vieram corroborar ou refutar algumas coisas que foram apresentadas aqui. E elas foram fundamentais para todo esse entendimento, né? O papel diz muito, né? Mas a fala dos atores diz mais e complementa isso aí. Então, eu começo o texto utilizando uma música que é do Arnaldo Antunes, de 2004, que se chama Se Assim Quiser. Por que eu introduzo aqui o meu texto com essa música? Porque ela vai falar dessa concepção de lazer que eu entendo, né, que é muito baseada na perspectiva da Cristiane Gomes, que vai dizer que o lazer é uma dimensão da cultura, né, construída aí a partir das nossas vivências lúdicas e das nossas manifestações culturais, em um determinado tempo, espaço,
conquistado e que vai estabelecer relações dialéticas com todas as necessidades da vida, entendendo o lazer também enquanto uma necessidade humana. E aí, nesse sentido, o lazer vai dialogar com os deveres, com as obrigações, com o trabalho, com a educação, com as outras necessidades humanas. Ele vai dialogar aí com todas as necessidades da vida, né? E aí, extrapolando um pouquinho aquele entendimento do lazer apenas relacionado a uma oposição ao trabalho. Mas um lazer que vai dialogar, inclusive, com as questões do trabalho. Porque o trabalho faz parte da dimensão, é uma das dimensões da vida, né? E o lazer, enquanto necessidade humana, ele dialoga com todas as dimensões aí da vida, fazendo parte da vida em todos os momentos, né? E aí é por isso que eu utilizo essa música para ilustrar esse momento. E aí eu venho falando, então, desses conjuntos de direitos, né? Para chegar nos direitos sociais, para tentar compreender, que é então o objetivo do texto, né? As políticas públicas de esporte e lazer na cidade de Nova Lima, nessa gestão, nesse período específico. Vale ressaltar que a tese, ela não é uma tese de comparação de uma gestão com a outra, mas é uma tese que vai tentar entender todo esse espaço, mapear essa política na cidade de Nova Lima. E ela foi desenvolvida nesse período, que foi o período de doutoramento, né? Desde a elaboração do projeto até a defesa da tese, né? Então, aqui eu vou falar de 65 caixas box com documentos que foram analisados, que estavam arquivados lá no Arquivo Central da Prefeitura. E, em especial, eu vou pegar o plano diretor da cidade para analisar as ações, programas, eventos, projetos da CEMEL, que é a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da cidade, à luz, então, do que está lá no plano diretor, né? Mais para frente, num outro momento, que tiver oportunidade, interesse de ler a tese, vai compreender esse espaço que eu estou falando de uma forma mais ampla, né? Mesmo porque, quando eu saí do Arquivo Central e fui para a CEMEL, lá tinham mais documentos, né, com essas ações que foram analisados também. Que aí se referiam também a outra gestão. Tá? Bom, então, esses documentos iniciais, né, que foram analisados, eles me deram aí um panorama do que seria, então, como que era pensado, como que as ações, os projetos, eles aconteciam nessa gestão. Então, por que a cidade de Nova Lima, né? Em primeiro lugar, a cidade de Nova Lima, ela é a cidade onde eu moro, onde eu nasci e moro até hoje, onde eu sou professora de educação física, onde eu fiz a minha educação básica, né? E onde eu ainda atuo como professora. E a cidade de Nova Lima é uma cidade representativa da região metropolitana, por isso que isso justifica, então, a minha escolha pela cidade, né? Ela está situada, ela é muito próxima da cidade de Belo Horizonte, situada a aproximadamente 12 quilômetros. Ela tem, atualmente, 319 anos. E ela tem um índice de desenvolvimento humano, o IDH, um dos maiores do país. Ela tem um IDH de 0,813. Ela foi considerada, inclusive, uma das melhores cidades para se viver no nosso país, né? Isso é um dado importante, o IDH é um dado importante, mas ele não pode ser analisado de forma isolada. Então, tem outros dados, por exemplo,
o coeficiente de Gini, o índice de Gini, que ele nos diz muito também sobre a cidade. Porque se a gente analisar só o índice de desenvolvimento humano, o IDH, a gente vai entender que a cidade de Nova Lima é o paraíso. Tem desigualdade, né? Que todas as pessoas ali vivem bem, que temos infraestrutura adequada para todos, moradia, transporte de qualidade, né? Educação pública gratuita de qualidade para todos e todas e todes. E aí a gente traz, então, um outro coeficiente, que é o índice de Gini, que ele vai dizer o seguinte, que ao mesmo tempo que a gente tem ali um índice de desenvolvimento humano alto, a gente tem também um índice de desigualdade que ele vem aumentando, desigualdade social. Isso significa o quê? Essa análise é feita a partir do momento que eu faço uma avaliação desse IDH. Esse IDH ele vai aumentar a partir do momento que a cidade, ao redor da cidade, vão chegando vários condomínios de luxo, né? Que vai popularizando ali a cidade nos seus arredores, que compreende muito os arredores aí da MG 030, que é que liga Belo Horizonte e Nova Lima, né? Então, isso faz com que venha uma população que não é nova-limense, né? Mas que venha fazer parte da cidade, que aumenta, que tem um desenvolvimento em função do nível socioeconômico, aumenta esse índice de desenvolvimento humano, mas que, ao mesmo tempo, acirra a desigualdade social de dentro da cidade. Então, a gente tem, por exemplo, uma constituição da cidade, Nova Lima, condomínios, Nova Lima, sede. E aí a desigualdade, ela também, ela aumenta, ela se acirra, né, a incidência da pobreza presente também aí na cidade. Então, a gente não pode avaliar o IDH de uma forma isolada, né? Então, essa pesquisa ela vai acontecer na cidade de Nova Lima, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que é a CEMEL, né? Aí eu vou fazer uma análise dessas políticas públicas, que a gente entende que política pública é, então, assim, de uma forma bem sucinta, né? Vai ser a forma do governo atuar em alguns problemas, algumas questões, algumas situações dentro da cidade, né? Pode ser até um programa de governo que vira uma política pública, pode ser, ela está relacionada à ação de um governo, para quem que ele faz, por que que ele faz, como que ele faz, e está relacionada também ao fato até de não fazer. Então, a política pública, de uma forma geral, ela é o governo em ação, né? E quando a gente tem sociedades com desigualdade social, a gente precisa de políticas públicas para garantir esse direito. Então, aquele direito que está lá na Constituição, ele vai ser garantido, efetivado, a partir das políticas públicas, né? Então, Souza vai dizer para a gente assim, que, de uma maneira geral, falar de política pública é falar do governo em ação. Para a gente fique mais fácil para a gente entender esse campo aí de conhecimento, né? E aí tem algumas coisas que se relacionam a esse campo, inclusive até o não fazer, né? Bom, uma política pública, eu costumo dizer que para a política pública ela acontecer, ela precisa de, primeiro, interesse político, e ela precisa também de financiamento. A política pública ela não acontece sem interesse e sem financiamento, né? Hoje a gente pode dizer também, que eu acho bem interessante a gente dizer, está lá na minha tese também, que a gente precisa, que tem várias fases da política pública, né? E a gente precisa também da participação popular para a política pública ser efetivada de uma maneira que atenda aos interesses
de todos, né? Então, eu posso considerar que política pública são decisões que vão envolver questões de ordem pública, de abrangência geral, né? E que perpassam aí a garantia desses direitos. Então, por isso que esse trabalho vai falar de política pública, de esporte e lazer nos municípios. E no nosso caso, no município de Nova Lima. Então, gente, essa pesquisa ela vai acontecer na CEMEL. Por que na CEMEL? Só as atividades de esporte e lazer, elas só acontecem na CEMEL? Não. Por exemplo, lazer a gente encontra na cultura, na educação, no turismo, na assistência social, né? Só que, como a gente tem em Nova Lima, desde 1997, uma Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, lá é que foi o locus da minha pesquisa. Eu fui buscar nesse espaço o que estava sendo considerado lá de esporte e lazer, né? Aí, né, nesse texto, eu trago um pouquinho do estado da arte aí, das políticas públicas do nosso estado, né? Como que elas foram identificadas. E aí eu venho falar, para entender a política pública na cidade de Nova Lima, eu uso o plano diretor da cidade. Então, a gente sabe que algumas cidades, as cidades, elas têm que ter o estatuto da cidade. Esse estatuto da cidade, ele vai nos dizer que a cidade precisa de um plano diretor. E aí eu fui buscar esse plano diretor, que é de 2007, desculpa. E ele vai trazer para a gente algumas atribuições, diretrizes para o esporte e lazer. Se eu não me engano, é no artigo 29, vai falar lá o que a cidade precisa fazer com o esporte e com o lazer. Então, como que a política pública da cidade ela tem que acontecer, né? E aí, esse documento ele vai apresentar as diretrizes para o esporte e o lazer da cidade. Aí, de uma forma, então, eu fui buscando os documentos. Então, tem várias coisas importantes aqui nessas diretrizes, né? Fala de equipamentos de lazer, fala das ações, fala do esporte nas três perspectivas, né? Que é o esporte participação, o esporte de recreação, o esporte educacional, o esporte de alto rendimento, assim como tem na nossa legislação lá na Lei Pelé, fala sobre o Conselho Municipal, fala sobre o Fundo Municipal de Esporte e Lazer, fala que a cidade já tem que garantir o acesso ao esporte e ao lazer diferenciado a todos os cidadãos amalimenses e cidadãs amalimenses, que tem que ter o professor de educação física na escola para incentivar essas práticas, que os equipamentos de lazer eles precisam de manutenção, que o conselho é uma forma importante de garantir a participação da sociedade civil. Então, são várias diretrizes que estão ali no plano diretor, né? Então, a CEMEL, ela que é responsável, então, é o órgão responsável, então, em planejar, elaborar, executar e avaliar todos esses projetos de esporte e lazer na cidade. E aí, dessa forma, em 2014, eu consegui identificar a missão, valores e visão da CEMEL. E aí já é uma questão que a gente precisa analisar também com um olhar mais aprofundado. Por quê? Alguns autores vão dizer o seguinte, olha, essa perspectiva de achar uma missão, valor, visão, é uma característica do setor privado, que não condiz aí com o que é preconizado pelo setor público. Então, ele tem mais uma característica mercadológica,
de empreendedorismo privado do que a perspectiva do público. E aí a gente percebe também uma outra questão que a gente pode problematizar, que a missão da CEMEL passa a ser contribuir para a difusão do esporte e do lazer, para o progresso da educação e para a melhoria da qualidade de vida da comunidade de Nova Lima. Então, que análise que a gente faz isso? Olha, o esporte e o lazer, eles são direitos sociais no mesmo patamar que educação, que moradia, que saúde, que são elementos aí para a qualidade de vida. Então, ela tem uma perspectiva que não é, o esporte e o lazer tem uma perspectiva que não é em função propriamente do esporte e do lazer, é em função do progresso da educação, é em função de melhorar a qualidade de vida. E aí já é uma das análises que a gente faz, né, que a gente vem costurando e falando que o esporte e o lazer na cidade, eles não são considerados, na verdade, eles não são entendidos, não têm uma compreensão enquanto direito, né? Eles são de algo, né? E não na sua função enquanto por si só, né? E aí ele não é reconhecido já dentro do interior lá da CEMEL como um Estado de Direito, né? Vai ser reconhecido, então, no estado de assistencialismo, de contribuir para alguma coisa, né? Então, está sempre associado a isso. E aí, então, a pesquisa vai nos mostrar aí várias ações, ações, por exemplo, como colônia de férias, gincanas, festivais, escolinhas, que vão se caracterizar como as ações aí da CEMEL, para garantir para garantir o direito ao lazer e ao esporte na cidade. Então, assim, várias ações, vários projetos aconteceram nesse período, nessa gestão, não vou falar de cada um, não, mas um em especial eu gostaria de chamar a atenção, que foi a Conferência Municipal de Esporte e Lazer, que aconteceu em 2013. Essa conferência, ela foi muito importante para a cidade, ela foi inédita, na verdade ela foi única, né? A gente não teve mais nenhum tipo de ação assim que pudesse congregar várias pessoas interessadas, as entidades esportivas, a sociedade civil, para discutir o esporte e lazer da cidade. Então, essa conferência, ela foi uma ação, um evento importante, por que ela foi importante? Porque ela trouxe também, ela acende uma luzinha lá da importância de se desenvolver um sistema municipal de esporte e lazer, um plano municipal de esporte e lazer, de se estruturar o Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Então, a gente pode dizer que em Nova Lima, essa conferência, ela foi importante para dar o start para o desenvolvimento de um sistema municipal de esporte, para uma política municipal de esporte, para o Conselho Municipal de Esporte. Então, vocês me perguntam assim, professora, lá em Nova Lima tem o Conselho Municipal de Esporte e Lazer? Tem. O Conselho, inclusive, ele foi eleito a partir dessa conferência, né? Mas ele está inativo. E ele está sempre em readequação. Então, ele existe? Existe, mas ele não é ativo, ele não é efetivo, ele não faz acontecer. Então, por exemplo, tem alguns tipos de financiamento que devem ser resguardados lá no sistema municipal de esporte, na política de esporte, né, no plano de esporte, e que eles ficam à mercê da atuação ativa e efetiva do Conselho de Esporte e Lazer. E que, na verdade, então, não acontece. Então, tem uma lei que ela foi regulamentada, mas ela não foi
ainda, que é a lei do ISS e do INSS e do IPTU, que as pessoas elas podem destinar alguma parte, por exemplo, do seu IPTU para o desenvolvimento do esporte e lazer na cidade. Então, isso está parado, era uma forma de captar recurso e não tem essa captação aí do recurso para as práticas de esporte e lazer na cidade. E aí, esses programas eles vão sendo instituídos de forma isolada, com princípio, meio e fim definidos. Então, a gente não tem uma política que garanta que essas ações, esses projetos, eles vão continuamente eles vão acontecer. Né? Aí, no meu trabalho final, eu falo, inclusive, do campeonato Nova Lima de futsal, que é o que eu considero que é a política pública de esporte da cidade. Por quê? Porque é um campeonato que ele entra gestão, sai gestão, ele acontece. Diferentemente dos outros. Né? Aconteceu uma vez, a conferência aconteceu apenas uma vez, então não foi dada continuidade. A política de esporte e lazer na cidade de Nova Lima, ela tem uma característica de monocultura. O que é isso? A cultura única, é a cultura do futebol, é a cultura do futsal. Então, por exemplo, nós temos na cidade uma liga de desportos. Essa liga de desportos, ela recebe uma subvenção da prefeitura, dinheiro, né, para realizar ações esportivas de forma geral. E ela realiza um campeonato de futebol amador. O campeonato de futebol amador e o campeonato Nova Lima de futsal são eventos, ações que eles acontecem cotidiano. Entra ano, sai ano, eles acontecem. Então, a cada gestão, eles estão presentes. Os demais, a gente não consegue identificar e observar que eles continuam aí acontecendo, né? E aí vai nos dando a conclusão de que as políticas públicas de esporte e lazer da cidade de Nova Lima, elas não são políticas de Estado, elas são políticas de governo. E aí elas têm algumas características que são muito comuns. Lándia, desculpa te interromper, você tem mais 5 minutos, tá bom? Tá, já, obrigada. Já estou terminando. Que elas têm características de políticas de governo. Então, entra um governo, joga-se tudo por terra, coloca-se outras ações, começa tudo novamente. Aí depois termina essa gestão, uma nova gestão cai por terra novamente. Então, não tem continuidade, né? Isso é muito sério para o poder público, para o dinheiro público, para o dispêndio de dinheiro, que é nosso dinheiro, né? Dinheiro da população aí, que começa-se um trabalho e para, começa-se outro trabalho e para, não há continuidade. Agora, segundo o Isayama, isso não é uma característica só das políticas de esporte, de lazer. Isso é uma característica, muitas vezes, das políticas de direitos sociais. Né? Políticas educacionais têm essa perspectiva, essa característica, né? As políticas de assistência social. Então, há essa dificuldade também, ela acontece na cidade de Nova Lima. Então, a gente tem na cidade várias ações, vários eventos que são realizados por essa secretaria, né? Mas não são ações contínuas, elas são ações que mudam de acordo com o governo. Né? Vale ressaltar também uma ação interessante que foi o programa Comunidade Ativa nessa gestão, que escolinhas de esporte, ela inclui algumas demandas da comunidade situadas nos núcleos, né? Em 14 núcleos situados aí na cidade, mas que também entrou uma nova gestão de 2017, cai por terra, né? A gente conseguiu observar nessa gestão as 3 perspectivas do esporte ela acontecendo, mas, sobretudo,
o esporte rendimento focado aí no esporte que é o futebol. O futebol e o futsal, eles têm uma ação diferenciada com relação a esses esportes, né? Com relação à formação profissional também, a gente não conseguiu identificar nessa gestão que elas foram concretizadas, né? E dessa forma, a gente conclui, então, que ao estudar o caso de Nova Lima, parece que a gente está estudando várias políticas públicas de esporte e lazer, né? Porque a gente não tem diretrizes, ações, de forma consolidadas numa política pública efetiva, porque elas ficam à mercê aí das mudanças de governo, então elas são fragmentadas e descontínuas. Então é isso, e fico aberta aqui então para a gente dialogar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, caso elas surjam aí. Obrigada, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Aládia. É muito bom te ouvir, ainda mais falando sobre políticas públicas de lazer. Agora a gente vai abrir um momento para perguntas. A Kaine mandou no chat, tá linda, hein, Aládia? Ela não perde a oportunidade, né? A Kaine é muito gentil. Demais. A Érica perguntou: esporte e lazer não é obrigatório na cidade de Nova Lima? Você vai fazer cada pergunta? Tá. Pode ser? Tá, pode. Deixa eu Esporte e lazer são direitos garantidos na nossa Constituição, Érica. Mas a gente tem vários problemas aqui na cidade de Nova Lima com relação a isso. Primeiro, aqui nas duas gestões analisadas, a gente tem projetos e programas que eles começam e acabam. A gente não tem o professor de educação física nas escolas municipais. Então, isso já é uma questão, problema para a nossa área, né? A gente não tem, então, uma política educacional também que nos auxilie com essa questão do esporte, do lazer. A gente tem uma preocupação muito grande com apenas uma modalidade, que é o futebol. Então, nós temos, por exemplo, aqui em Nova Lima, 15 campos de futebol públicos e 3 de iniciativa privada, inclusive o estádio municipal. Então, nós temos um campeonato amador de futebol e o campeonato novalimense de futsal. As outras ações relacionadas a outras modalidades, a outros espaços, elas são ações isoladas, que não se dão continuidade, muitas vezes, elas estão lá nos núcleos, nas comunidades, mas de forma voluntária, aleatória, não está dentro de um programa. Isso faz com que o esporte e o lazer não tenha esse entendimento enquanto direito. Muitas vezes elas estão no bairro, nos bairros, a partir de alguns projetos, de forma assistencialista. Então, por exemplo, eu faço aqui um projeto de capoeira. Há uma iniciativa daquele grupo de capoeira que está lá, ou daquele professor que está ali na comunidade, e estou fazendo de forma assistencialista, que a pessoa ela vai sair da marginalidade, que a criança não vai entrar na droga. Então, ele não tem ali aquela compreensão de que é direito dele, de que isso tem que ser ofertado. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de política de saúde, todo mundo entende que é direito. Então, se eu estou aqui na unidade básica de saúde aqui do meu bairro, se eu falar assim, olha, aqui não vai ter vacinação, a comunidade ela vai se mobilizar, ela vai dizer o seguinte, não, é nosso direito. É direito a gente ter vacinação, campanha de vacinação aqui no nosso bairro. É direito eu ter ali uma ginecologista. É meu direito dentro do SUS, né? Da política de saúde que a gente tem, ter ali uma equipe de saúde para me atender. Porque a gente tem essa compreensão de que saúde é nosso direito. Pelo SUS, por exemplo, a gente tem várias coisas, né? Da mesma forma, falar assim,
vamos fechar uma escola. As pessoas, elas vão entender que elas estão perdendo direito. Agora, quando eu vejo uma quadra abandonada, quando eu vejo ali um espaço que a prefeitura pintou e que um mês depois ele está deteriorado, que as pessoas não estão usufruindo, não estão se apropriando desse espaço, eu não tenho, por exemplo, uma comunidade mobilizada para isso. Isso significa que a comunidade, a população, ainda não entende que esporte e lazer é direito. Então, fico sempre nessa perspectiva assistencialista. Espero que eu tenha te respondido aí, Érica. A Érica falou que respondeu e que, nossa, aí é bem tenso. O Luciano levantou a mão, então pode falar, Lu. Depois Eu a não Paola. vejo o chat aqui, né, Débora? Acho que não, Não, Aládia. não vejo nada. Vai, Lu. Lu, você tá sem áudio. Eu estava com áudio. Então, obrigado, Débora. Aládia, eu queria trazer aqui uma oportunidade para você explorar um aspecto metodológico da sua pesquisa, né, que para mim eu sempre tenho muita curiosidade, né, como você fez uma pesquisa documental e também um trabalho de campo, na antropologia sempre é colocado esse desafio, né, que a gente tem de, ao fazer uma pesquisa, né, em campo, de qualquer que seja o contexto, a gente sempre tem aquele desafio do estranhamento e da familiaridade, né, não só com o contexto, mas com o tema. Né? Você foi pesquisar um tema que é próximo seu, mas num contexto que é ainda mais próximo, que é a cidade onde você nasceu e morou, né? E mora ainda. Uhum. Então, e esse contexto urbano, ele é de grande complexidade. Então, eu queria ouvir um pouco mais desses aspectos metodológicos, dos desafios que foram colocados para você nesse contínuo exercício. No seu caso, talvez o exercício do estranhamento tenha sido o grande desafio, né, de pesquisar um tema na sua própria cidade. Bacana demais. Deixa eu explicar melhor, então, o procedimento metodológico, né? Na verdade, eu fiz uma análise de documento e fiz entrevista semi-estruturada. E a minha pesquisa, as entrevistas que foram feitas foram aos gestores das duas gestões. Então, eu entrevistei o secretário municipal, os diretores, que é diretor de esporte, diretor de lazer, de cada gestão, e entrevistei também o presidente do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. E aí, a junção desses dois instrumentos foi fundamental. Por quê? Quando eu peguei lá vários documentos, na verdade foram 101 caixas box, porque tinham 65 no arquivo central da prefeitura, que eles simplesmente juntaram documentos, colocaram em caixas e jogaram lá. Então, passei muitos momentos lá, olhando documento por documento, aí tinha de tudo. Tudo que vocês puderem imaginar, do trâmite interno de uma secretaria, estava ali naquelas caixas. Então, eu tive que separar os documentos, né, para ver o que tinha de interessante, o que era importante para a pesquisa, para eu compreender aí as políticas de esporte e lazer da cidade. E depois desse momento lá no Arquivo Central, eu fui para a CEMEL. E lá ainda encontrei mais caixas com documentos organizados, né? Encaixotados lá. E aí, no total, foram 101 caixas de documentos. Então, eu tenho alguns documentos que foram pontuais para mim. Por exemplo, o plano diretor. Tem um documento que chama Pro Esporte, que lá tem algumas legislações, inclusive a do Conselho Municipal.
E aí, esses documentos, eles me disseram o seguinte, olha, tem um sistema municipal de esporte e lazer, tem um plano municipal de esporte e lazer, tem um conselho municipal de esporte e lazer. E aí, quando eu vou para a entrevista semi-estruturada, eu ouço dos meus atores assim, não, eu tenho um conselho, mas ele não é efetivo. O conselho existe, mas ele não está atuante. E por isso a gente não consegue fazer algumas coisas. O conselho é importante, mas ele é muito burocrático. Aí eu vou ouvindo algumas falas, algumas questões, que elas vão ali me ajudando a compreender, então, todo esse escopo. Então, foi fundamental fazer isso. Agora, esse estranhamento, para mim, também foi bem tranquilo, porque, tranquilo assim, entre aspas, né? Porque, apesar de falar da minha cidade, etc., eu sou uma pessoa que eu nunca trabalhei na prefeitura de Nova Lima, nessa secretaria, né? Então, assim, as coisas que eu ia descobrindo ali eram realmente descobertas que o estranhamento estava presente, né? Apesar da proximidade também. E aí, as entrevistas semi-estruturadas, elas foram me ajudando a costurar toda essa compreensão aí desse universo das políticas públicas de Nova Lima. Agora, eu também tive um terceiro instrumento que foi fundamental, que foi o meu caderno de campo. Eu chamei de diário de campo. Porque todas as questões que eu observava, eu anotava nesse diário de campo. Tudo, absolutamente tudo. Então, por exemplo, eu observava que as colônias de férias, que as ruas de lazer, elas aconteciam, elas não aconteciam durante vários momentos do ano, mas elas aconteciam no mês de outubro, em função do Dia das Crianças. E aí eu identifiquei alguns ofícios, então, que vinham de vereadores, gabinete de vereador, de algumas instituições de igreja. Então, quando que elas aconteciam? Elas aconteciam a partir dessa demanda. Então, lá no trabalho, quando eu vou falar, a partir de que decisões, né? Quando eu falo tem alguma coisa aqui. Quando eu falo lá da implementação, né? Quando que a ação ela ia acontecer, né? Quando ela tomava uma decisão de que aquilo ia acontecer, aí eu ia identificando e registrando tudo no meu diário de campo, dizendo o seguinte, olha, não há uma ata de reunião a respeito disso, as decisões não foram tomadas de forma coletiva, isso veio de cima para baixo, né? Por exemplo, top-down, as decisões foram verticais, e aí depois isso me dava subsídio para eu perguntar lá na minha entrevista, como que as decisões eram tomadas, como que as reuniões aconteciam. Então, para além das entrevistas, que foram todas registradas, eu tinha ainda todas as minhas observações de diário de campo. Então, quando eu estava lá no arquivo central, avaliando as caixas, algumas pessoas iam lá para ver o que essa pessoa está fazendo aqui. E eu registrava isso. Eu fui chamada lá na CEMEL. Eu estava lá no arquivo central, fui chamada na CEMEL para dizer, olha, há uma conversa de que você está mexendo nos documentos, documentos de cassação do prefeito, que o prefeito da primeira gestão, por fim, ele foi cassado e tal. Então, toda vez eu tive que reafirmar que era uma pesquisa acadêmica, mas eu ia registrando essas coisas no diário de campo, né? Essas interferências aí na minha coleta de dados. Então, quando eu estava lá na CEMEL fazendo a avaliação das caixas lá, eu observava o que acontecia dentro, o processo ali dentro, né? Então, por exemplo, tem dia que eu estava lá e um diretor dizia assim, gente, nós vamos precisar de reunir aqui, porque chegou uma demanda aqui agora. Então, eles se reuniam lá, naquele momento.
Então, não tinha um registro de reunião, não tinha uma ata de reunião. Eles tomavam as decisões, assim, porque chegava de cima para baixo. Mandaram a gente fazer isso que a gente tem que fazer. E aí, coincidia com que depois eles falavam, na fala que eles tinham lá, das entrevistas semi-estruturadas. Então, esse conjunto de coisas é que me levaram à compreensão aí de todo o escopo dessa política pública da cidade de Nova Lima, né? Então, foi análise dos documentos, as entrevistas semi-estruturadas e o diário de campo, que compõe todas essas falas, que eu fui colocando as falas à medida que fui fazendo as análises aí na minha tese, né? Então, a metodologia, ela realmente é fundamental para o trabalho, né? Então, por exemplo, mas você não pesquisou os usuários. Não pesquisei os usuários, porque minha pesquisa é política pública na fase de implementação. Não estou avaliando a política pública de Nova Lima. Não é isso, né? Eu estou compreendendo como que ela acontece. Então, vamos supor que eu quero avaliar uma determinada política pública, quero avaliar o campeonato Nova Limense de futsal, que é a política pública que eu identifiquei lá. Então, eu trago até isso como extensão da minha pesquisa, né? Novas pesquisas a partir disso. Então, eu vou avaliar os usuários, né? Aqueles que estão lá na ponta, que participam do campeonato Nova Limense de futsal. Aí é um outro olhar também para a gente compreender tudo isso, né? Então, a fase da política que eu avaliei foi a fase de implementação, né? Eu até toco nesse ponto do monitoramento, da avaliação deficitária, mas eu não entro a fundo nessa questão. Então, para a implementação, esses três aspectos metodológicos aí foram fundamentais para mim. Okay? Respondi, Lu? O Luciano mandou no chat, obrigada, Ládia. Oi. Respondeu sim, obrigado. Nossa, que eu achei que você estava falando com o microfone fechado. Não. Paola, pode fazer sua pergunta. Obrigada, Dé. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar aí seu trabalho, a Ládia. Eu sempre aprendo muito quando eu te escuto falar, né? É muito gratificante para mim estar aqui hoje te ouvindo falar. Na verdade, nem é uma pergunta, não. Era mais te ouvir falar um pouco mais sobre um tema que me instiga bastante quando você fala em política pública. Você mesmo trata no seu trabalho, e às vezes, que o governo toma algumas decisões, né, sobre algumas situações que acabam gerando mais impactos individuais que impactos coletivos. E a gente percebe isso, né? Eu acho que cada um aqui deve morar em uma cidade, tem gente de várias cidades aqui, eu moro em Contagem, a Ládia em Nova Lima, ou em Belo Horizonte, deve ter alunos das mais diversas cidades, e a gente acaba percebendo que isso é uma realidade ainda dos nossos governos, né? E aí eu fiquei pensando, quando você fala que lá em Nova Lima, o futebol é algo muito presente, né, na cultura da cidade. E eu lembro que eu era pequena, eu ia para Nova Lima, e desde pequenininha que tem essa do futebol ser o centro da atenção da cidade, né? E aí eu fiquei pensando, quando a gente pensa uma política pública também, ouvindo a população, até que ponto ouvir a população nova-limense mudaria esse quadro? Já que é culturalmente estabelecido essa lógica também do futebol como centro da atenção do esporte e lazer da cidade. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, né, sobre isso e também de quais seriam as saídas, se é uma educação mesmo para o lazer, se é passar, né, fazer com que essas pessoas entendam esse processo. Eu queria te ouvir, tá? Obrigada. E é muito legal essa questão que você coloca, mas ela é muito ampla também, né? Sim. Porque muitas coisas estão envolvidas aí. Por exemplo, primeiro, a não presença do professor de educação física na escola aqui em Nova Lima. Acho que isso é um fator muito importante. Porque, a gente não pode negar que o futebol é cultural e é nosso. É do brasileiro. Não estou falando só de Nova Lima, não. Né? O futebol está dentro da nossa casa pelo menos 2 vezes na semana na TV. É algo que
que a gente tem bola em casa, a criança já nasce com a bola no pé e etc. Então, isso aí a gente não pode negar. Então, não é que a gente vai, que isso seja um problema. O problema é não oferecer as demais. É que todas as outras possibilidades de manifestação da cultura fiquem à margem disso aí. Então, primeiro, a gente não tem professor de educação física na escola, que eu acho que o professor de educação física é fundamental nisso, inclusive para educar para o lazer. A gente não tem programas que vão compreender o esporte e o lazer enquanto direito, e aí é sempre assistencialista, e aí é como se estivesse fazendo um favor, então eu não compreendo que isso é meu direito, então eu não faço voz para isso. Não tem voz para isso. Então eu não vou buscar esse direito. Acho que o que me derem, tá bom. Então, e não é que não aconteça. Por exemplo, eu tenho grupos de skatistas aqui na cidade, eu tenho uma galera do ciclismo grande. Muitos de vocês aí que fazem ciclismo devem andar por aqui, pelas trilhas aqui da nossa cidade, que é grande, uma galera gigante que está formando aí, muitos grupos de ciclistas, né? Tem a galera da corrida. Então, será que realmente a gente não ia ouvir coisa diferente? Outro aspecto, a gente tem pouquíssima participação popular nas decisões políticas. Quase nada. Pouquíssimas. Né? Então, nós tivemos uma conferência municipal que lá em 2013 a gente ouviu a população apenas uma vez. Quer dizer, é uma ação que foi cerceada. Ela tinha que ter tido uma continuidade. Né? Para que a gente fomentasse a população, para que a população participasse disso. A gente tem uma cidade que poderia ter esporte e lazer pipocando aí em cada canto da nossa cidade. E o que a gente vê? Quadras destruídas, campos sem manutenção, parques, parque não, que a gente não tem parque, praças sendo ocupadas como ponto de droga, vendas de droga. Né? E por isso, porque a população ela não se apropria também dos espaços. Ela não. Será que é porque ela não quer? Aí a gente se pergunta, será que é porque ela não quer? Bom, essa minha tese, ela gerou um movimento aqui em Nova Lima que chama Frente Municipal em Defesa do Esporte e Lazer. Esse movimento é de um grupo de professores que a gente montou a partir da minha tese, inclusive, algumas diretrizes que são fundamentais para o desenvolvimento do esporte e lazer na cidade. Essas diretrizes, elas vão pontuar várias coisas. A gente apresentou isso para a comunidade nova-limense. Por quê, gente? Porque não adianta eu, professora Lade, falar, professora Paola falar, professor Pedro falar, professor Márcio falar. Isso tem que ser da comunidade, da sociedade, participação da sociedade civil. Então, se a gente tem um Conselho Municipal de Esporte e Lazer efetivo e ativo, a gente tem a voz, a participação da comunidade. Por exemplo, aqui em Nova Lima, a educação é a menina dos olhos do governo. Então, um recurso gigantesco para a educação, né? A educação tem índices bons aí no IDEB, claro, tem ressalvas, mas tem. Isso significa o quê, gente? Que tem um conselho de educação ativo. E aí, isso também nos ajuda a garantir uma participação da sociedade, participação das entidades esportivas, porque a Liga é a Liga de Desportos, que faz um campeonato de futebol. E os outros esportes? É uma liga de todos os esportes, não é uma liga só de um futebol amador, mas só atua no futebol amador. Então, tem que ter interesse, tem que ter financiamento. E o futebol tá aí, tá tranquilo. Mas e as outras? Todas as outras. Por que a gente não pode, por exemplo, ter aqui na cidade esportes radicais? Tem uma galera de outras modalidades aí, ó, que está surgindo por iniciativas privadas, né? Por outras iniciativas de alguns grupos, e que o poder público não está trabalhando nisso, não está atuando nisso. Né? Então, a população ela tem que ser ouvida. E hoje, pensando hoje, depois de estar lá dentro, depois de ter ouvido, depois de ter conversado com as pessoas, de ter montado essa frente municipal em defesa do esporte e lazer na cidade, eu acredito sim
que a gente ouvir a população, a gente ouvir muitas outras coisas. Tem a galera das lutas, gente. Tem uma turma aí, ó, das lutas aqui na cidade. Então, a gente tem demandas, a gente tem outras modalidades, outras manifestações esportivas e culturais. Aí a gente tem que pensar no lazer não só nos seus interesses físicos esportivos, mas os outros interesses também, que eles precisam estar alocados aí na nossa política pública, né? Que acesso que as pessoas têm ao teatro, ao cinema, à gastronomia, ao turismo. A gente tem que pensar nesses outros interesses aí do lazer, né? Não só o físico esportivo e não só o futebol. Eu acho que é bem amplo isso aí, mas eu acho que tentando te responder, Paula, várias coisas, várias ações que elas estão ali intercaladas, né? E aí a gente vê, mais uma vez, que aquele plano municipal, que aquele sistema municipal está só lá no papel, que não está acontecendo. Porque quando eu tenho um plano municipal de esporte de lazer, um sistema bem definido, eu tenho as diretrizes, eu tenho a política de financiamento, é X para o financiamento aqui, X para o financiamento ali. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem aqui uma secretaria que metade do recurso da secretaria vai para uma entidade, que é futebol, que é o Vila Nova. Então, eu tenho um recurso aqui de 5 milhões. 5 milhões para a CEMEL, anual. Para todas as ações. Sendo que 2,5 milhões vão para o Vila. E o restante para tudo. Folha de pagamento, para as ações inscricionais, para as ações de lazer, para tudo. Todo o resto. Para os projetos, para os programas. Metade do recurso vai para uma instituição, que é o futebol. Vila Nova. Aí vamos pensar, qual a contrapartida que o Vila está dando para a gente? Nós temos uma escolinha, uma base, uma categoria de base forte no Vila Nova, igual o América, que a gente pode falar assim, nossa, a base do América é bacana. Se eu quero formar um jogador de futebol, vai para a base do América, porque lá tem categoria de base, há um investimento na categoria de base, e aqui não tem. Nós não temos nenhum time para ser o terceiro de Minas. Uma das coisas também que eu registrei no meu diário de campo, eu não identifiquei um plano de trabalho para o time do Vila Nova. Opa, peraí. Então eu tenho uma política de financiamento que não tem uma proposta de trabalho, nenhum projeto, não tem nenhum documento que fale isso, nenhum projeto, nenhuma proposta, nenhum rabisco de reunião, que alguns eu achei algumas coisas de rabisco de reunião, que vai falar assim, o que nós vamos fazer com esse dinheiro público? Dinheiro nosso, né? Então, são essas questões aí que vão impactando tudo aí na nossa política pública. Entendeu? Acho que é esse caminho aí. A Érica mandou pra gente no chat que ela gosta de futebol, mas o esporte não é só o futebol. A Lavine me fez uma pergunta no WhatsApp, porque ela não está conseguindo mandar no chat, que é qual seria a melhor maneira de se instaurar políticas públicas para o esporte e lazer mais efetiva e permanente e que não deixem de existir a partir das trocas de governo. Isso. Após você responder a pergunta da Lavine, a Thaís pode fazer a pergunta dela. Tá bom, Thaís? Lavine, pergunta fundamental. Na verdade, a gente não tem uma receita, a gente tem caminhos, né? Por exemplo, quando a gente tem um sistema municipal, como eu já disse aqui, bem estruturado, aí a gente tem lá o que é essa política municipal, o que a gente vai fazer com aquilo ali. Então, tem diretrizes, ela tem lá a política de financiamento, ela vai me dizer de quem é a responsabilidade do quê. Por exemplo, num plano municipal de esporte e lazer, eu coloco lá assim, ó, Vila Nova Atlético Clube não é responsabilidade da CEMEL. Então o CEMEL vai ser responsabilidade por os eventos de lazer como festas, como 7 de setembro, carnaval, aniversário da cidade, festa do cavalo, vai ser ótimo. Então vai ser responsabilidade de quem? Eu faço toda aquela estrutura. E eu faço, que é algo que eu trago também na minha tese, eu faço um trabalho em rede. Então, para além daquele trabalho hierarquizado,
eu faço trabalho em rede, que eu vou, como se eu colocasse assim, algumas bolinhas assim, ó, e elas articuladas, né? Então, eu tenho o Conselho Municipal, a Secretaria Municipal, a Política Municipal, o Sistema Municipal e a Política de Financiamento articulados, estruturados, definidos. E com bateu o martelo para o prefeito, aquilo tem que acontecer daquela forma. Bom, nos garante que agora a gente tem um sistema que vai perdurar aí das outras vezes. Outra questão é que a população ela seja educada para o lazer. Quando eu educo a população para o lazer, e quando eu entendo que o esporte lazer é direito, eu estou dizendo lá no meu grupinho de capoeira, lá no bairro Cariocas, no meu núcleo lá, eu estou dizendo para aquelas pessoas o seguinte, olha, isso é direito, a gente está aqui, mas a gente tem direito de estar aqui, a gente não está aqui só para tirar o menino da rua, né? A gente vai fazer um projeto dentro de um grande programa para a comunidade, a gente vai fazer um projeto que tem princípio, meio e fim, mas que ele extrapola para um programa. Ou seja, eu vou fazer aqui, eu vou conversar aqui com as pessoas, dizendo da história dos negros, da nossa história, por que a gente é marginalizado, para que eles compreendam esse contexto, né? Vou trabalhar a questão da violência, vou trabalhar a questão, por exemplo, da malandragem que existe na capoeira, por que a questão da ginga, por que tem esses estereótipos relacionados à capoeira. Ah, ótimo, eu vou fazer futebol? Beleza. Mas eu vou falar sobre a violência no futebol, eu vou dizer por que esse sistema desigual no futebol para homens, para mulheres, para algumas categorias, né? Por exemplo, futebol de várzea, futebol amador. Eu vou dizer do futebol da venda de jogadores, o que o sistema faz com isso. Vou dizer do futebol que influencia, que também estimula o tráfico de drogas. Então, eu estou educando para o lazer. É pensar numa educação física, numa prática, para além da prática, só da prática. Enquanto a gente ainda estiver nesse patamar, movimento só pelo movimento, a gente não sai desse lugar assistencialista, desse lugar de assistência, de usar isso em função de outra coisa, e não do lazer em função do lazer enquanto direito, do lazer por si só. Então, é dentro de um programa, trabalhando os grupos. Né? Ah, ótimo, ciclismo é bacana, ótimo, tá cheio de ciclista aqui. Beleza, mas como é que eu vou fazer para esse ciclismo chegar para a comunidade pobre da cidade? Porque a bicicleta é cara. Vocês já viram quanto custa uma bicicleta dessas de ciclismo aí? Equipamento? Como que isso vai ser popularizado? Como que eu vou dar acesso? Então, eu tenho que pensar uma política pública que ela dê acesso para as pessoas. E aí, não pensar também só no esportivo, não. É que eu possa, dentro daquela comunidade, valorizar aulas de música, valorizar aulas de artesanal, porque tem outros interesses também no lazer. Não só o físico esportivo, né? Também, mas não só. Então, como que eu vou trabalhar a comunidade? Como que a comunidade vai fazer parte disso? Com um programa, com ações sistemáticas e ações assistemáticas que envolvam todos ali, educando para o lazer. E não só a prática pela prática. E aí dentro de um grande programa. E aí eu fico imaginando que quando mudar uma gestão, porque o que acontece, gente, aqui em Nova Lima? Ó, primeiro chamava SEACOM, depois passou a chamar a comunidade ativa, depois passou a chamar esporte na comunidade. Vão se dando novas roupagens para a prática pela prática. Não sei se vocês estão me compreendendo. Porque, por exemplo, eu faço uma... Aqui eu tenho uma aula de futebol, aula de vôlei, aula de capoeira.
Ponto. Mas como que aquelas pessoas estão entendendo aquelas aulas? Será que elas estão sendo educadas para aquilo? Ou só a prática pela prática? Agora, quando eu educo aquela comunidade para aquela importância, para dizer, olha, essa quadra é de vocês, não estraguem essa quadra, vocês têm que se apropriar disso. E aí eu movimento aquele espaço, eu trago as crianças para aquele lugar, eu uso a quadra da escola, eu abro a escola para a comunidade, eu faço parceria com a educação, eu mobilizo, eu movimento. E aí eu imagino, sabe o que, Lavínia? As pessoas não tiram. Porque se tirar, eu vou dar o grito. Lembra do exemplo da saúde, da vacina que eu dei? Se tirar, eu dou o grito. Não, não pode tirar. Nós precisamos aqui de uma farmácia no nosso bairro. Nós precisamos de uma unidade básica de saúde. E aí, a comunidade mobilizada, a comunidade entendendo que aquilo é importante para a vida, que faz parte daquilo, eu acho que a gente é um caminho para a gente construir uma política pública efetiva. Acho que é um caminho. E aí a gente precisa de interesse político, a gente precisa de capacitação técnica, a gente precisa de pessoas como nós, naqueles lugares, na política pública, nas secretarias municipais de educação, nas secretarias municipais de esporte e lazer, nas secretarias de turismo. Nós precisamos de pessoas como nós nestes espaços, trabalhando nesses lugares, fazendo esse discurso. Precisamos de formação continuada dos profissionais. Precisamos de concurso público para parar de ter que colocar indicações ali dentro. Para a gente colocar pessoas gabaritadas e competentes para executar as funções. Então, é um conjunto de coisas, Flavinha. E a gente tem que dar o primeiro passo, caminhar para acontecer, que a gente está cansado, né? De ser sempre a mesma coisa, né? Então, nós estamos dando uma retrocedida aí agora em questões políticas, né? Questões de direitos sociais. Tá tudo parado, parou tudo, né? Extinguiu-se o Ministério do Esporte, tá tudo parado, o projeto tudo parado, né? E aí a gente vai ter que retomar isso aí. Então, o pisca-alerta tá ligado aí, ó, para dizer, gente, nós estamos perdendo direito, né? Olha o que aconteceu no âmbito federal, né? O Bolsonaro falou assim, não, nós vamos ter que pagar no SUS. Opa! A hashtag defenda o SUS subiu 1 milésimo de segundo. 1 milésimo de segundo. Isso a gente devia ter feito assim, não vamos perder a nossa política pública, por exemplo, o PELC, de esporte e lazer. Mas a gente não fez. Porque a gente ainda está engatinhando nas políticas, né? E agora demos uma travada, uma parada. Vamos ver depois como é que vai ficar isso. Acho que é isso, tá, Lavínia? Acho que é isso. É muito trabalho, a pessoa certa no lugar certo, é concurso público, é luta, é mobilização popular. Acho que é isso. Estou dando um exemplo da cidade de Nova Lima, gente, mas isso se aplica a cada uma das nossas cidades, é igual a Paola falou. Comecem a observar isso, né? Nós acabamos de votar aí, ó, acabamos de votar nossos vereadores. Eles que vão dizer assim, ó, na lei orçamentária anual, vão dizer, é tanto, é X. Esporte lazer. Né? É importante demais a gente participar da vida pública. Influencia na nossa vida profissional, né? Na vida dos nossos filhos, no direito. Obrigada, viu, Lavínia, pela sua colocação. Com certeza, Ládia. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Agora é a Thaís, Débora. Isso, agora é a Thaís. Bom dia, né? Eu acho que através da pergunta da Lavínia, Ládia, você respondeu aos meus questionamentos aqui,
Mas até aproveitando, assim, para compartilhar, como que a sua fala, né, me trouxe um filme, assim, da minha vida, eu joguei handball por muitos anos, né, até hoje está presente na minha vida, Que bom. e Nova Lima também fez parte dessa trajetória minha. Eu falo que nós, assim, atletas armadores, a gente vivia sambando para um lado e para o outro. A gente ia de acordo com o governo de cada cidade. Então, assim, eu já passei por diversas cidades e era de acordo com o governo. Ó, lá em Mário Campos, o governo está oferecendo isso para jogar e tal, então vamos embora para lá. E Nova Lima, por um momento, aconteceu isso para mim também. Se eu não me engano, foi meados de 2015, Nessa gestão. 2016, no máximo. Isso, nessa gestão. Que foi uma gestão que apoiou não só o handball, mas como outras modalidades. A gente chega no GIME, né, os Jogos do Interior de Minas, com uma equipe assim, de diversas modalidades, onde o olhar da galera foi diferente. Falou, nossa, que equipe é essa? Todo mundo ali com uniforme, representando. E como que isso traz um olhar para a cidade? Foi um ano assim que Nova Lima passou a ser bastante conhecida na área do esporte, lazer, né? A gente teve o olhar de outros estados e foi muito bacana, assim, como que até atletas de outros estados vieram para jogar para Nova Lima. Porque, olha, Nova Lima ofereceu uma van para ir para o campeonato, ofereceu alimentação. A gente tem um treino onde a gente não precisa de pagar o técnico, porque o que eu mais assim, tive também foi o quê? Para a gente ir para esse campeonato, a gente vai ter que fazer vaquinha, a gente tem que pagar o técnico ali, a gente tem que pagar uma alimentação, então a gente não vai conseguir ir. Então a gente vivia sambando. E por esse governo, né, desses anos de Nova Lima, que foi 2015, 2016, ele deu essa oportunidade para o esporte. E, assim, a gente viu como que Nova Lima cresceu nessa época. E aí eu lembro que eu até achei um certificado aqui de honra ao mérito, que foi em 2017, que foi minha última participação em Nova Lima. Legal, tá? Quando eu lembro que o nosso técnico, juntamente com mais algumas pessoas, tentou ainda continuar essa história do handball em Nova Lima. Você lembra o nome do técnico, Thais? Márcio? Matheus Mendes. O Márcio estava junto também. Os dois estavam trabalhando em conjunto. No caso aqui, quem assinou foi o Ademar Martins. Juninho. E foi a última participação porque o governo tinha trocado, né? Eles lutaram ainda para tentar continuar, eu lembro disso. Eles continuaram tentando dar os treinos, né, sem receber, mas aí chegou numa etapa que eles falaram, galera, infelizmente eu preciso de pagar minhas contas. Então, a gente não aguenta mais lutar, a gente não tem mais força para lutar. Nesse governo de agora. Então, eu lembro assim que foi muita conversa. Estou indo para Nova Lima, porque no caso o Matheus é daqui de Contagem, mas eles não conseguiram prosseguir. E hoje Nova Lima tem muitos atletas, não são poucos não. E hoje esses atletas que sofrem isso, eles que têm que deslocar para outra cidade para conseguir estar participando, né, de treinamentos e campeonatos. Que aqui não tem mais. Isso. Então a gente vê que em todas as cidades, como que a troca do governo influencia até nisso, né? Que a gente fica nesse deslocamento do lado para o outro. Hoje, esse ano eu estou jogando para Ibirité, esse ano eu estou jogando para Contagem. E é muito engraçado que a gente chega nos campeonatos e já pergunta assim: você está jogando para quem esse ano? É desse jeito. Isso é muito triste, né? Isso é falta de política pública desde a base. Sim. Porque você não precisava sair de Contagem para ir jogar em Nova Lima, como os daqui saíram para ir jogar. Tem uma história aqui de uma equipe de basquete, uma vez, que veio um time inteiro de fora. Inteiro, não tinha nenhuma Nova Limense. Eles ganharam, trouxeram título para Nova Lima, mas não tinha nenhuma Nova Limense, era o basquete feminino. Nenhuma Nova Limense, gente. Agora, será que aqui não tem ninguém que joga basquete? Não é possível. E teve essa questão de focar na vitória ao invés da oportunidade para os atletas da cidade, né? Eu vi isso muito presente, igual você falou, em alguns times, quando a gente foi para os Jogos do Interiores, que alguns times também estavam dessa forma. Mas quem que é essa galera ali?
essa galera é de São Paulo, a gente trouxe para ganhar, Isso. entendeu? Sabendo que tinha atletas. Então, assim, tirando a oportunidade, né, das pessoas, né, que moram em Nova Lima ou nas cidades do lado de estar disputando o campeonato. E Pensando só leva o título, mas não tem o trabalho, não não tem tem aquela. nada. Então, aí depois muda o governo, igual aconteceu agora, mudou o governo, acabou, não teve nada. Acabou, não tem nada. Igual eu falei, desde 2017 que eu não vejo mais falar de time em Nova Lima. Não vejo mais, entendeu? É complicado. Mas era só compartilhar isso mesmo com vocês. Obrigada, Thaís, mas é isso aí, é isso aí. Tá vendo como que a gente pensa na política pública influencia na vida da gente? Às vezes a gente acha que tá distante, não tá. Desculpa, Débora. Tranquilo. A gente já passou um pouco do nosso tempo e temos uma lista de pessoas que estão querendo trazer algumas colocações, então eu acho que a gente pode fechar nessas que levantaram as mãos até agora, fechando o Luciano, que é o Jefferson, a Iva, o Fued, Lavínia e o Lu. Aí o Jeff, ele mandou pra gente aqui no chat, só um minuto. Volta, chat. No seu artigo, você disse que não encontrou indícios de formação dos profissionais do lazer e que existe 70 professores envolvidos nas ações do programa Comunidade Ativa. Com relação a esses professores envolvidos, eles são da área da educação física, uma vez que nas escolas municipais não tem o professor de educação física presente. Isso mesmo, Jeff, exatamente isso. Na época, eles tinham aproximadamente 70 profissionais de educação física, eram profissionais de educação física mesmo. Eles trabalhavam no programa Medida Certa, que era um programa de emagrecimento aqui em Nova Lima que teve. Nessa época que a Thaís está falando, que tinha muitas ações. Não foi considerado também uma política pública estabelecida, mas foram várias ações. Aí eles atuavam nos programas de academia a céu aberto, nas escolinhas do Comunidade Ativa, na colônia de férias, eles atuavam nesses espaços. Aí teve um problema aqui de cassação, etc. O Ministério Público mandou mandar tanta gente embora, mandou esses profissionais todos embora. Entendeu? E aí, esses profissionais, eles eram contratados, mas não havia, assim, uma formação continuada dentro da secretaria, né? Formação profissional mesmo, né? Na carreira desses profissionais. Eles ficavam um tempo, eles atuavam aí na ponta dessas ações, mas era ação pela ação, era mais ou menos assim que eles atuavam. Ia lá, dava sua aula e entendeu? Era isso mesmo. A Ivanete, ela deseja um bom dia a todos. Bom dia, Ivanete. Ela falou que não consegue entrar pelo chat e está sem áudio, que ela queria saber que a política pública é algo que pode ou não oferecer um determinado tópico. Exemplo, o lazer, e sabemos que tem muitos cargos que são comissionados. Ela queria saber se, na sua pesquisa, conseguiu perceber se essas pessoas que estão envolvidas na secretaria ou pasta são pessoas engajadas. E ela também queria ressaltar o quanto é importante a consciência em relação aos votos, que tivemos as eleições agora, e se a população conseguiu eleger pessoas que reconhecem a política pública e o lazer como importante meio de transformação. Tem várias coisas aí que ela perguntou, tá? Ivanete, a sua pergunta ela é muito prudente. Por exemplo, por que eu estou te falando isso? Porque na CEMEL aqui em Nova Lima, a gente tem uma pessoa concursada na CEMEL. Todos os outros são cargos que são contratados. Uma pessoa só, concursada. E aí, a gente teve agora as eleições, que é outro ponto que você coloca muito importante, né? Como que é o discurso dessas pessoas a respeito do esporte e lazer? Na maioria das vezes, gente, pão e circo. Pão e circo. Que eu vou montar uma quadra, que eu vou fazer isso, que o esporte não sei o quê. Aí sabe o que eles fazem? Que em Nova Lima tem uma cultura assim, tem um vereador que ele acha que ele é o dono da CEMEL. Que ele é o dono da CEMEL. Ele bate no peito e fala, essa secretaria é minha. E aí, esse vereador não foi reeleito agora. Ele está há não sei quantos mandatos aqui na cidade, ele não foi reeleito. Aqui em Nova Lima,
a cidade deu uma notícia assim, ó, pra galera. Gente, a gente quer renovação. A gente tá cansado. Então, teve uma renovação da Câmara de 70% aqui na Nova Lima. E aí, eu não sei se as pessoas atentaram para o esporte e lazer, mas a gente sinalizou muito isso enquanto Frente Municipal de Esporte e Lazer. Atentem para o que essas pessoas estão ofertando, oferecendo, dialogando, discutindo sobre esporte e lazer. Vereador, gente, é muito claro para a gente isso. É sempre utilizando o esporte e o lazer como moeda de troca. Podem observar isso. É como moeda de troca. Ele vai lá, ele arruma uma quadra para aquela comunidade e pede voto. Ele vai lá, dá alguma coisa para aquela comunidade e pede voto. E às vezes é eleito para aquela comunidade. Aqui em Nova Lima tem uma cultura de dar camisa para time de futebol, churrasco para time de futebol amador, festinha, uniforme e o time lá volta. Né? A pessoa que é da liga, ela tá com um determinado político, então tem muito isso, é moeda de troca. A gente tem que parar de fazer o esporte lá, moeda de troca nas nossas cidades. Mais uma vez, né? Mais uma vez eu falo isso. É a desvalorização, é a falta de entendimento de que é direito, é pão e circo, né? É muito triste ver que algumas pessoas ainda atuam dessa forma, né? Fazem essas trocas. Então, aqui em Nova Lima a gente tem isso sim. Então, a gente tem que cobrar mesmo por concursos públicos, né? Por exemplo, um candidato a prefeito, ele chamou a gente para fazer o plano de governo dele, do esporte e lazer. E até isso é fruto da minha tese e tal. Então, a gente fez e ele foi eleito. E aí, agora ele diz o seguinte, olha, a gente diz, né, você prometeu isso aqui. Isso aqui é o plano de governo que a gente fez para você. A gente espera, então, que você cumpra. Nós fizemos umas diretrizes que a gente apresentou para todos os candidatos a prefeito da cidade, independente se ia ganhar ou não. É um termo de compromisso que a gente fez eles assinarem. Olha, para o esporte e lazer da cidade ser valorizado, precisa disso. Você assina, você assume esse compromisso com a comunidade, depois a gente pôs no jornal da cidade. Esses candidatos assumiram os compromissos com essas e essas diretrizes para o esporte e lazer da cidade. Agora foram eleitos. E aí? Cabe a nós, vamos cobrar, vamos dizer o seguinte, vocês não assumiram esse compromisso, cadê o que está acontecendo? Eu acho que é por aí, gente, a sociedade se... A Ênica mandou no chat verdade, tem Betim também. O Jefferson mandou respondido, obrigada. E agora o Fued tinha levantado a mão. Pode falar, Fued. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, agradecer a Érica pelo convite que ela me mandou. Eu tive a oportunidade de participar e achei, assim, sensacional. Prazer rever você, Aládia. Igualmente. E ver você falar sobre algumas coisas que eu conheço por ter vivido Nova Lima. Minha consideração, eu queria começar elogiando muito a sua lógica romana, no finalzinho aí. Isto parece que é atemporal. Isso sempre aconteceu. Você falou da moeda de troca, também já finalizando a sua fala, que também sempre aconteceu. Eu não conheço o prefeito eleito de Nova Lima, mas eu sei que ele é o atual vice, né? E eu tive pouquíssimo contato com ele na época que eu trabalhei com esporte em Nova Lima. Mas você falou de alguns aspectos, por exemplo, você citou antes uma modalidade que eu gosto muito, que é o basquetebol, da qual eu fui arte nacional. E o que aconteceu com o basquete de Nova Lima, porque Nova Lima era exportadora de jogadores. Então, você fala, não tem jogador? É lógico que tem, sempre teve. Eu conheço vários deles pessoalmente, jogadores que eu estive com eles, que eu optei jogos deles, que eu participei de competições com eles. E o que aconteceu com eles? Você falou também do basquete feminino. Só o time da Rafa,
lá do Santo Agostinho, hoje deve estar já na idade pré-adulta, as meninas, um time de 5 anos atrás, é muito mais que suficiente para disputar qualquer competição por Nova Lima e ganhar, porque o time dela era muito bom, já há 5 ou 6 anos atrás. O time juvenil disputava a final dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Também convivi com eles. Então, assim, eu queria me ater só a esses aspectos. Primeiro é o que aconteceu com o esporte de Nova Lima, com a Corrida do Ouro, com a caminhada do servidor, com os Jogos Escolares Municipais de Nova Lima, que era um evento gigantesco, né? E os outros eventos esportivos, que eu só a Corrida de Nova Lima eram 3 por ano. O que aconteceu com tudo isso? Acabou. Estou fora do esporte há algum tempo também, e assim, estou assustado vendo você falar isso. Acabou tudo. Lembra quando eu falo, eu gosto muito dessa fala minha, que política precisa de interesse político, política pública precisa de interesse político e financiamento. Então, a gente sai de uma proposta que, como você muito bem lembrou, na época de 2005, 2007, até 2012, 2005 até 2012, que foi de fomentar o esporte e o lazer, de oportunizar novas práticas de esporte e lazer para além do futebol, não deixando de ofertar futebol, mas de oportunizar todas essas outras práticas, né? De desenvolver a atividade de lazer nas comunidades. Aí a gente vem para uma gestão que é a gestão que eu analiso, que é de essa daqui de 2013, 2016, que foi dando uma continuidade a isso. Porque, gente, não é simples dizer o seguinte: em 4 anos nós vamos resolver isso, em 2 anos nós vamos resolver isso. É construção. Né? Por isso que eu digo que desde lá da escola, que tem o professor lá na escola, que tem que ter o professor na comunidade, tem que ter, a gente tem que estar aí. Então, ó, é construção. Aí veio nessa lógica, nessa segunda gestão, e aí a gente teve uma cassação, uma perseguição política gigante nesse segundo momento, uma cassação, entra um novo governo, que é esse que está saindo agora, e que não teve nada. Esporte e lazer. Para vocês terem ideia, gente, eu passei por 4 secretários dessa gestão. 4, para poder avaliar essa gestão de 2017 a 2020, que está acabando agora. 4 secretários. 4. Um tinha um depósito, o outro... Um tinha um depósito de material de construção aqui em Nova Lima, o outro era da área de comunicação e marketing, o outro foi vice-prefeito interino, e o outro tem um, gente, qual que é o outro? Fugiu aqui agora. Mas nenhum da nossa área. Nenhum. É indicação do vereador tal, que tem que colocar lá na CEMEL. Nessas nossas diretrizes da Frente Municipal de Esporte e Lazer, a gente pede aos candidatos o compromisso do seguinte: olha, educação física também é uma ciência. A gente também estuda. Tem pessoas de competência para atuar essas áreas, esse campo, né, na secretaria. Assim como você não coloca qualquer pessoa na secretaria de educação, qualquer pessoa na secretaria de saúde, você não pode colocar também na de esporte e lazer, não. Tem pessoas estudando isso daqui, né? Tá aqui uma tese de doutorado, ó, mostrando isso para vocês. A gente precisa de pessoas de competência dentro para a coisa acontecer. E parar com essa política de indicação, de doação de cargo. Eu que eu tenho que dar cargo para fulano, para ciclano, joga lá na CEMEL. Joga lá na CEMEL. Literalmente isso, joga lá. Né? Joga lá. E aí as coisas elas deixam de acontecer. Então parou-se de investir, de ter um financiamento. Não tem pessoas competentes lá para desenvolver isso. Tem. Então não acho importante. Não tem o professor lá na escola para poder fazer esse papel. Não tem na comunidade. Acabou. Acabou. Aí agora o que a gente faz? Tem que retomar investimento,
mais dinheiro público, mais trabalho, mais esforço, algo que a gente tinha que estar em continuidade, crescente. Nós fizemos assim, ó, isso está sendo um retrato, gente, isso é uma fatia de um retrato de um país, tá? Fatia de um retrato de um país. Né? Então, Foed, muito bem colocado, você que já viveu isso, né? Já esteve lá, já passou por isso para compreender isso aí e para ver como é que está esse escopo hoje da política pública. Obrigada, viu, Fred, pelas considerações. A gente tem agora o Lavínia, que estava com a mão levantada, e o Luciano. Lavínia, pode falar, e após a sua fala, Luciano. Eu ia só comentar também a partir da fala da Thaís, logo em seguida da minha, que, como a Ládia também já havia dito, que nós não somos educados a valorizar essas políticas de esporte e lazer. Em experiência própria, também quando eu era estudante do ensino médio, eu comecei a jogar handball. E era bem nessa época aí da gestão que existia políticas públicas em Nova Lima. E aí, eu lembro que eu fui chamada para jogar também no time do Mensons em Nova Lima. Só que aí, por essa questão da gente não ser educado a valorizar o esporte, o lazer e a nossa própria profissão, que hoje, né, que é a educação física, eu não fui. Eu falei assim, não, eu prefiro fazer um curso técnico na área de química do que ir jogar handball. E daí depois fui fazer faculdade de engenharia química, não era uma área que me interessava. E aí a gente fica frustrado, né? Depois. E essa questão da educação para o esporte, para o lazer e a educação de saber que a gente tem o direito ao esporte e ao lazer é muito importante. Exatamente, é isso aí. E isso é uma das nossas responsabilidades enquanto professor e profissional de educação física. Tá levando essa bandeira, trabalhando isso, né? Olha, gente, sinceramente, essa questão de ficar em quarteto fantástico, de fazer por fazer, já foi, já deu. Né? Hoje é para além. Se você entrar aí, por exemplo, numa escola privada, você vai ver o nível que está sendo o trabalho do professor de educação física, né? Das inúmeras possibilidades de manifestação cultural que está podendo ser trabalhada, né? E aí isso é nossa responsabilidade. Obrigada, Lavínia. Que bom que você veio para educação física. Né? Obrigada, Ládia. Eu que agradeço. Ainda bem. Lu, você. Então, Aládia, eu queria já aproveitando, acho que a gente está caminhando para o final, agradecer a você pela explanação, pelo seu trabalho, te parabenizar pelo seu trabalho, pela sua tese, agradecer a Débora também pela condução dessa reunião. O Ciranda, ele existe porque vocês existem, né? Então, gostaria também de agradecer a presença dos estudantes aqui, né, enriquecendo demais a discussão com suas dúvidas, né, os seus destaques. Eu queria só encerrar fazendo um último destaque. Eu me lembro que eu li um texto do sociólogo Jean Wortrup, e ele é sueco, né? E nesse texto é um texto que eu recomendo a todas as pessoas que têm interesse, né, por discutir essa relação infância e política, né? E nele ele fala uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? Ele fala quando você quer garantir direitos, por exemplo, à infância, é importante você pensar que não é construindo o Ministério da Infância que você vai fazer isso. É conseguindo com que as pastas que já existem
que elas façam o papel que lhes é atribuído, né? Então, boa parte dos direitos à infância vão ser garantidos lá na pasta da economia, né? No Ministério da Economia. E dá um exemplo, né? Por exemplo, nos países escandinavos, o direito à infância é garantido simplesmente por um aspecto econômico. Lá, as mães têm 2 anos de licença maternidade, né? E os pais 6 meses de licença maternidade. Dessa forma, você garante diversos direitos da primeira infância. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque na fala da Thaís, ela põe em destaque uma questão que você chamou a atenção sistematicamente, né, no seu trabalho e aqui também na sua explicação, na sua explanação, que é a questão da formação para o lazer, né? Então, e na sua fala, me lembrou a fala do Vortur, né? Talvez em Nova Lima e em todos os outros municípios, né, do país, a melhor forma de se garantir, né, não a única, mas uma das melhores formas de se garantir o direito ao lazer é investindo na educação, né? E se a gente não tem o profissional que é o profissional mais qualificado para tratar do assunto e formar para o lazer, que é o profissional de educação física, nós vamos continuar vendo aberrações, como o que a Thaís nos trouxe, né? Você tem recurso para o lazer, né? Muito voltado para o esporte espetáculo, né? O esporte de alto rendimento, equipes de competição, porque esse recurso ele retorna para o próprio agente público, né? Para o político, como uma forma de propaganda, né? Então, não é por aí, né? Porque se a gente continua investindo no topo do esporte, né? No esporte espetáculo, a gente vai continuar vendo situações como essa. Você destina recurso público, né, para a criação de equipes, mas não tem interesse nenhum da população do município em fazer, né, em constituir essas equipes. Então, eu só queria fazer esse destaque, porque eu vi o relato da Thaís, ele elucida muito bem essa defesa política que você faz no seu trabalho, que é necessária, né? A gente tem que entender que os nossos trabalhos não são rigorosos do ponto de vista científico, mas não são acríticos e apolíticos, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu posicionamento também. E obrigado mais uma vez. Gente, eu que agradeço, Luciano, a professora Paola também, a Débora pela mediação. Agradeço aí aos meninos que nem que seja pelas iniciais aí, eu matei um pouquinho da saudade. Viu, gente? Morro de saudade de estar aí com vocês, da UENG. Achei muito bacana esse momento aqui. Obrigada, viu? Amei. Saudade de todo mundo, tá? Eu acho que a gente podia abrir as câmeras agora, hein? Pra gente registrar, fazer um registro aqui. Também acho. Eu acho também. Só eu que fico aqui pagando mico, ó. Ó, Lu, que fome. O áudio. Aládia, muito obrigada pela sua participação. Luciano, muito obrigado também pelo Cirano, por todas as oportunidades. Agradeço também todos que estiveram aqui hoje para ouvir a Aládia. Aládia, morrendo de saudade de você, das suas aulas. Volta para o UENG, pelo amor de Deus. Volta. Vamos fazer uma hashtag? Volta, Aládia. Vamos, por apoio. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Você está de cabeça para baixo, velho? Deitado. Débora. Oi, Paola. Foi esse cabelo grande. Oi? Você está no computador? Porque eu estou no celular. Estou no computador. Eu tô. Então põe aí mais que 10 pessoas aparecendo. Entra naquelas 3 bolinhas ali. Aí você vai conseguir colocar uma tela cheia, tela ampliada, uma coisa assim. Aí vai aparecer galeria todo grande. Mundo na tela. Tá, entrar em tela cheia.
Não, não deu. Galeria Grande que chama, desculpa. Deixa eu tentar de novo. Ó, Aládia, você não tá aí não? Pra você tirar Tô. Aí, então, ó. tira pra gente um print aí, por favor. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Deixa lá de colocar aqui. Ai, E aí a gente posta lá no grupo de Ciranda. Gente, deixa eu matar um pouco de saudade. Vanete, que cabelo lindo é esse? Pô, bonito. Adorei. Olha. O Ed, daqui a pouco tá com o cabelo igual o da Ivanete. Pronto. ninguém Eu tô entrando no Ô, meu esquema cabelo. do Jihad, Adorei. seguindo as origens. Ai, que isso, olha. Ô, Lala, tira aí pra gente. Quando Peraí, eu só- pra todo mundo rir. Todo mundo sorria. Pera aí. Tô arrumando meu cabelo. Pelo amor de Deus. Pentei, tá despenteado. Tirou? Tirei. Obrigada, Ah, Lala. coisa linda. Manda lá no grupo pra Beijo, gente. vou mandar. Manda Agora. mesmo. É, Obrigada, gente. Aládia, Arrasou. pera. A Érica mandou no chat que você é demais. A Shirley falou que está com saudade. Também. E a Érica falou que não ligou porque está sem câmera. Tá bom, manda um beijo grande para ela. Beijo eu para vejo todo mundo, vocês, eu gente. fiquei emocionada. Posso abrir câmera? Dá vontade de chorar. Também, beijo. Tchau, Obrigada. gente. Beijos. Muito obrigada. Tchau, gente. Até, gente. Obrigada. Adorei. Valeu. Tchau, Aládia. Volta pra Weng. Volta. Hashtag lá de volta. Hashtag Aládia volta. Eu Ela quero. nunca foi, não. Ela é do Ciranda, então ela nunca saiu, não, É tá? verdade. Isso é verdade. Vem toda. Aqui, ó, hashtag vem todo mundo pro Ciranda. Nossa, eu concordo, Paola. Amei ver vocês, viu, gente? Marcelo, Tagato e Marcelo. Tchau, Beijo, gente. obrigada. Beijo. 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 Até mais, gente.